Bem, pessoal, boa noite. Estamos dando início ao minicurso de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos e simulação no SketchUp. Eu me chamo Elias Augusto, eu atualmente faço parte da Alunos de Engenharia, como vocês podem ver aí na foto, meu e-mail, também tenho meu celular aí para se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, certo? Eu também tenho um curso técnico em eletrotécnica pelo IFRN Campus Caicó, e sou membro do I3E da PES da UFRN. Dando sequência, aqui está um breve sumário do que a gente vai falar hoje, começando sobre a introdução, sobre o SketchUp, passando para o dimensionamento dos sistemas, grupo A, grupo B, a conversão de quilowatt-hora para quilowatt-pico e, posteriormente, o uso do SketchUp. Seguindo, né, falando um pouco sobre o SketchUp. SketchUp é uma ferramenta bastante usada por arquitetos, assim, e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para essa análise de placas fotovoltaicas e para outras coisas. Se a gente quiser modelar, por exemplo, um prédio e fazer uma modelagem do SPDA desse prédio a partir do SketchUp, pode ser feito. Aqui a gente vai trazer ele a partir do uso em sistemas fotovoltaicos. Certo? O SketchUp, ele possui vários planos. Possui um plano profissional, possui um plano shop e possui um plano de estudante, que é online. E é uma versão um pouco limitada. Então, eu vou estar mostrando esses itens que a gente pode utilizar na forma online e também vou estar mostrando o que a gente pode fazer com ele na versão Pro, que tem um benefício bem maior. A gente pode analisar um sombreamento e outras vantagens. Aí eu vou mostrar só um videozinho que eu fiz a partir do SketchUp, que já mostra uma vantagem do seu uso. Lá você pode gravar cenas diferentes, e ele automaticamente faz esse vídeo para você e você extrai esse vídeo. Aqui está outro vídeo também que eu fiz, variando as horas do dia, para a gente observar a variação que vai trazer no sombreamento, que é uma questão muito importante para o sistema, pois se a placa está sombreada, ela vai ser afetada na sua geração e, consequentemente, possa ser que o sistema não gere aquilo que se espera dele. Então, para um dimensionamento mais assertivo, é interessante se estudar também esse sombreamento que o SketchUp nos proporciona. Aí estão algumas vantagens da gente utilizar o SketchUp: facilidade de visualização no sistema. É uma coisa que agrega valor a um projeto. Se você vai mostrar um cliente, você vai apresentar uma proposta, você mostrando uma planta no SketchUp, o cliente vai ter uma facilidade de observar o sistema. É uma coisa bem mais visual do que até o AutoCAD. Então, é bem interessante o seu uso. Outra vantagem é a facilidade da montagem e aprendizado, como vocês vão ver mais à frente. É um programa assim, de uso bem intuitivo, que você pegando com a prática de alguns dias, você pode fazer muita coisa com ele. Ele possibilita uma análise mais precisa da quantidade de placas do telhado. A gente tendo informações das dimensões do telhado, a gente pode ir encaixando as placas com o SketchUp para ver se a quantidade de placas que a gente projetou realmente vai caber no telhado. Então, ele proporciona essa análise um pouco mais precisa da quantidade de placas. Também, análise do sombreamento do local. É a realidade de muitas residências, né, possuir prédios altos ao seu redor, ou então árvores, e a gente acaba ficando na dúvida se eles vão afetar alguma coisa no nosso sistema ou se não vão afetar. Então, o SketchUp possibilita isso. Se a gente modelar esse edifício ao lado, essa árvore, ao lado da nossa residência, do nosso sistema, a gente pode estar simulando na nossa realidade, na cidade,
se vai estar, se esse sombreamento vai estar afetando na geração ou não vai estar afetando. Então, aí estão as vantagens que a gente que tem do SketchUp. Agora, vamos falar mais sobre o dimensionamento do sistema. Posteriormente, quando a gente falar sobre o dimensionamento do sistema, a gente pode estar entrando no SketchUp para ir vendo na prática a sua utilização, certo? Começando sobre o dimensionamento do sistema, nós vamos falar inicialmente sobre sistemas para clientes grupo B, para unidades consumidoras grupo B. Depois vamos falar sobre a A, que a gente tem que levar em consideração mais outras coisas. Começando com unidades consumidoras grupo B, a gente deve saber, primeiramente, do consumo do local, em quilowatt-hora, certo? Vou pegar aqui só uma caneta. O consumo do local em quilowatt-hora e o tipo de fornecimento de energia. Porque a gente tem que saber desse tipo de fornecimento de energia, se é monofásico, se é bifásico, que aqui no Rio Grande do Norte não tem um fornecimento bifásico, mas em alguns outros estados tem. Ou se é trifásico. Porque é importante conhecer isso, porque a concessionária ela cobra um custo de disponibilidade, ou seja, é um valor mínimo de consumo que a gente vai pagar apenas por utilizar o sistema da concessionária. Monofásico, a gente vai ter um custo de disponibilidade de 30 kW, bifásico 50 e trifásico 100 kW. Ou seja, independente do tamanho que for o nosso sistema, grande como for, se na minha residência minha atenção de fornecimento é trifásico, eu vou pagar esses 100 kW de qualquer forma. Então, a gente pode estar levando em consideração isso quando a gente for dimensionar o nosso sistema. Ou, caso uma pessoa não veja necessidade, ela pensa, eu quero dimensionar mesmo considerando isso, porque eu quero dimensionar sobrando. Então, você pode optar por esse lado e não considerar. Mas, se você for considerar, eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, vou considerar 2 unidades consumidoras, uma pessoa que tem 2 unidades consumidoras em seu nome, certo? Uma tem 600 kWh de consumo e outra tem 300 kWh de consumo, digamos. Essa unidade ela é trifásica. Essa unidade é monofásica. No caso, eu vou fazer essa daqui, ela possui custo de disponibilidade de 100 kWh e essa de 30. Então, eu posso estar reduzindo nelas esse custo de disponibilidade, porque é uma coisa que, de qualquer forma, eu vou ter que pagar na minha conta de energia. Certo? Repetindo, se você quiser considerar, você pode considerar, mas é uma coisa que vai vir cobrada de qualquer forma, vem cobrada na sua conta. Você pode considerar ou não, mas ela vem cobrando na sua conta de qualquer forma, porque é um custo de disponibilidade. Aqui ficará 500 kW e aqui 270. Então, o sistema precisará gerar em kilowatts 770 kWh. Certo? Normalmente precisaria de 900. Sendo que, como eu tenho esse custo de disponibilidade para essa residência que é trifásica e para essa que é monofásica, eu tirei esses 130 e vou considerar só esses 770. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Posso continuar? Até agora não, pode continuar. Ótimo. Então, vou seguir com esse exemplo mais à frente. A gente considerou esses 770 kWh resultantes por causa dos 100 do custo de disponibilidade dessa residência que é trifásica e 30 dessa que é monofásica. Resultou em 770. Seguindo, a gente precisa fazer essa conversão de quilowatt-hora
para quilowatt-pico, que é um valor usual para o seu sistema. O valor em quilowatt-pico, ele usa em consideração o hora-sol-pico, que, como fala aqui, é um grau de insolação diária que é recebida por uma determinada superfície. O número de horas em que a irradiação solar deve ser constante ou igual a 1000 watts por metro quadrado. Então, a gente pode perceber que esse hora-sol-pico vai variar de acordo com o local que esse sistema foi instalado, certo? Ele vai levar em consideração o grau de radiação solar do local. E para ter acesso a ele, o que é que a gente faz? Tem um site que a gente pode utilizar, se chama Cresesb. A gente vai lá, bota Cresesb, valor hora-sol-pico. E lá ele vai solicitar o valor da latitude e da longitude do local que você quer saber o valor de hora-sol-pico. Aqui eu utilizei o valor de Natal, peguei a latitude e a longitude e obtive o valor de 5,67 de hora-sol-pico. Entendido? Então, eu pego a energia de geração em quilowatt-hora e considero o valor de hora-sol-pico multiplicado pelo rendimento do meu sistema para obter em quilowatt-pico. O valor em quilowatt-pico vai ser usual para eu dimensionar meu inversor, para ver as placas que eu vou utilizar, certo? Então, em quilowatt-pico, ele leva em consideração o grau de radiação solar do local. Entendido? Valor em quilowatt-hora dividido por hora-sol-pico vezes rendimento. Eu já sei o valor de hora-sol-pico que eu preciso. O de Natal é isso. Certo? De acordo com outro local, você pode ir no site da Cresesb e procurar. Então, agora eu preciso do meu rendimento. Como é calculado o meu rendimento? Alguns fatores são levados em consideração para se calcular o rendimento do seu sistema. São eles as perdas por temperatura. Não é porque o local é muito quente que ele vai ser o melhor para se ter a geração. Não é assim. As placas são formadas por materiais semicondutores, como o silício. E eles têm uma temperatura ótima de trabalho. Então, se essa temperatura é excedida, isso vai afetar na geração. Não é quanto mais quente, melhor para a geração, certo? Então, ele vai levar em consideração uma porcentagem de perdas. Outras formas de perdas são a incompatibilidade elétrica, que essa é a perda, acúmulo de sujeira, que vai de 1 a 8%, cabeamento CC e cabeamento CA de 0 a 1%, e inversor considera perda de 2,5% a 5%. Então, essas são as perdas que são consideradas para se calcular o rendimento, quando você vai fazer a conversão da energia de quilowatt-hora para quilowatt-pico. E para você obter o valor final, você vai fazer esse cálculo, certo? Porém, a gente pode utilizar valores de rendimentos mais usuais, que se adequam melhor para fazer a prática. Por exemplo, a gente pode utilizar um valor de 76,47. Claro que requer um estudo. Isso aqui também requer um estudo de acordo com o local que você vai fazer. Os locais têm diferentes graus de você se acumular sujeira ou então de temperatura. Então, requer o estudo. Trazendo mais um valor usual, a gente pode considerar esse como exemplo, certo? 76,47%. Se você acha, não, esse é um rendimento muito baixo, eu considero que o local que eu vou fazer a análise, ele possibilita um rendimento maior. Então, você pode considerar aí 80% ou algum valor que você, de acordo com o seu estudo, você acha que ele se adeque à realidade do local. Então, considerando esse rendimento, 76,47%, e o valor de hora-sol-pico de
5,67 kWh por metro quadrado dia. Então, esse é o valor de hora sol pico diário, certo? Prestar atenção que é o diário. Elias, Oi. tá bem? Natália perguntou o que significa a incompatibilidade elétrica. Incompatibilidade elétrica, eu acho que é alguma perda na conexão de cabos. Creio que seja relacionada a isso. Eu, assim, não tenho certeza se no caso foi relacionada a isso, mas creio eu que seja perdas em conexões. Possa ser conexão de uma placa com a outra, em conexão do cabo da string com o inversor, certo? Então, acho que seja perda na conexão dos cabos. Certo. Voltando aqui, a gente tem esse valor de hora sol pico de 5,67 diário, né? Como mostrou aqui o site da Crescese, que a gente pode observar. E o valor de rendimento usual, que a gente utilizou de 76,47%. Então, a gente tem que fazer uma adequação, porque o valor de hora sol pico está diário. Eu esqueci de falar, mas quer dizer, eu falei, mas esqueci de enfatizar que esse consumo médio é um consumo médio mensal, certo? Então, a gente tem um consumo médio mensal e um valor de hora sol pico diário. Inclusive, quando a gente vai considerar para fazer uma análise, um dimensionamento do sistema, é bom a gente pegar o consumo e analisar um consumo anual, analisar um consumo em diferentes meses, porque a gente pode pegar e utilizar o de um mês que foi atípico e que não corresponde à realidade do cliente, à realidade da unidade consumidora, durante muito tempo. Então, é bom a gente sempre considerar os valores anuais e a gente fazer a média mensal. Então, com isso, a gente tem um consumo mensal e tem um valor de hora sol pico diário. Como é que a gente pode fazer para adequar? A gente multiplica o valor de hora sol pico diário por 30 e a gente tem um valor de hora sol pico mensal, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem aqui a energia de geração dividido pelo valor de hora sol pico mensal vezes o rendimento, certo? Que é 76,47%. Com isso, a gente obterá um valor de 130, certo? Então, esse 130 fica um fator multiplicativo aí de conversão da potência em quilowatt pico para a potência em quilowatt-hora. Entendido? O valor do consumo em quilowatt-hora será cerca de 130 vezes maior do que o valor em quilowatt pico. Para fazer essa consideração, a gente pode usar o valor de 130. Naquela realidade que a gente viu lá em cima, a gente calculou que a unidade consumidora precisaria de 770 kWh, não é isso? Agora, quanto é que ele precisa em quilowatt pico? A gente vai pegar os 770, a gente já considerou o custo de disponibilidade lá, e a gente vai dividir por 130, certo? O que vai dar 5,92 kW pico. A gente pode arredondar para cima para aproximadamente 6 kW pico. Deverá ter o nosso sistema, considerando esses 770 kWh, certo? Então, aqui a gente dimensionou o valor por quilowatt pico para a nossa unidade consumidora grupo B. E agora, para saber a quantidade de placas, né? A gente pega o nosso valor em quilowatt pico, que aqui a gente considerou 6 quilowatt pico, e a gente precisa saber a potência unitária das placas.
Atualmente, a gente tem no mercado uma vasta quantidade de potências de placas fotovoltaicas, variando de 200 e poucos volts ou até menos, até 400 e pouco. Então, a gente pode escolher aí placas de diversas potências. Claro que vai adequar também, vai ser uma coisa que você vai escolher de acordo com o custo-benefício, de acordo com o preço que aquelas placas estão, o modelo delas, a, a marca. Então, é uma coisa a se atentar bastante e você conhecer o valor que você está pagando para saber o custo-benefício. Às vezes, uma placa de 400 kW e uma placa de 360 podem estar no valor próximo, então você vai optar para de maior potência. Você vai economizar espaço e você vai gerar mais. Então, é uma coisa a se considerar também de acordo ao custo-benefício. E para fazer esse cálculo, a gente pega o valor dimensionado em kW-pico e divide pela potência das placas. Vou considerar aqui placas de 360 watts, são placas mais comuns. Então, a gente considerando os 6 kW-picos do sistema e placas de 360 watts, nós precisamos de 16,6, 17 placas, 17 painéis para suprir o nosso 6 kW-pico. Entendido? Alguma dúvida? Até agora não. Certo, então a gente entendeu agora a quantidade de placas que são necessárias para a quantidade da potência. Certo? Passando, a gente agora destrinchou como é que chega do consumo até a quantidade de placas, como é que a gente faz esse cálculo para clientes grupo B. Agora a gente vai para o grupo A. Só retomando um pouco do grupo B, a gente pega o valor de consumo, considera o custo de disponibilidade, se é monofásico, bifásico ou trifásico, obtém o valor em quilowatt-hora. Depois de quilowatt-hora, a gente vê o valor de hora sol pico do local, vê o rendimento do local e faz a conversão de quilowatt-hora para quilowatt-pico. Obtendo o quilowatt-pico, a gente divide pela potência que a gente quer utilizar de placas e obtém a quantidade de placas que a gente precisa no nosso sistema. Passando para o grupo A, que vai ter um pouco de diferença. Clientes grupo A são aqueles clientes que possuem... uma coisa importante que esqueci de falar. Não, mas eu vou falar mais à frente. Clientes grupo A, os clientes que possuem potência instalada maior do que 75 kW, e no grupo B é menor do que 75 kW. Portanto, a potência máxima para um cliente grupo B é 75 kW, a potência do sistema. Acima de 75 kW, você passa a ser grupo A. Então, até 75 kW-picos, o cliente grupo B pode ter o sistema. Esse é o sistema, a potência máxima do sistema que o cliente pode ter. Grupo A são aqueles que têm potência instalada acima de 75 kW e que apresentam tensão de fornecimento em média e alta tensão, que é acima de 2,3 kV. Então, para dimensionar o sistema para clientes grupo A, a gente precisa do conhecimento do consumo médio mensal na ponta e fora a ponta. Por quê? Porque eles não têm a mesma proporção do que é gerado e descontado na conta. Fora a ponta, a proporção é de 1 para 1. Se eu gero 100 kWh, convertendo de kW-pico para kWh, se eu gero 100 kWh, eu vou abater 100 kWh da minha conta, eu vou descontar 100 kWh da minha conta. Mas na ponta, não. Se eu gero 100 kWh, eu só vou descontar 60. Certo? Então, a proporção não vai ser de 1 para 1. Por quê, né? A gente vê que o valor
que a gente paga na ponta e fora ponta é bastante diferente. Aqui está um exemplo, e você vê a diferença que a gente paga na ponta e fora ponta. Então, o valor que a gente paga na ponta é maior do que fora ponta, então por isso que a gente não pode descontar na mesma proporção que a gente desconta fora ponta, descontar na ponta. Aí, por que esse valor desses 60, né? A gente vai pegar... Sim, a gente sabe que a conta é dividida em TUSD, que a tarifa do uso do sistema é relacionada ao uso do sistema de distribuição, e aqui a tarifa de energia relacionada ao nosso consumo de energia. Aqui relacionada ao uso do sistema de distribuição, e aqui relacionada ao consumo de energia. Então, a gente vai considerar esses dois valores, que é relacionado ao consumo de energia. Por que esses 60%, né? A gente vai ter esses 60% por causa da proporção desses dois valores, do valor que é pago na ponta e o valor que é pago fora ponta. 0,33, reticência, aquele valor lá, dividido por 0,56, aquele valor, vai dar 0,6, e por isso que é de onde vem esses 60%, certo? Que eu aproveito na conta. Alguma dúvida? Não, até agora também não. Certo. Para deixar um pouco mais claro, nós podemos fazer um exemplo aqui. Sim, uma coisa importante é porque, primeiro, a nossa geração vai abater o que a gente consome fora da ponta. Depois, se tudo que for fora da ponta a gente conseguir descontar na nossa conta, com o nosso sistema, a gente vai passar a descontar na ponta, e tem essa proporção maior. Então, como é que a gente vai calcular isso, né? Primeiro, a gente tem que fazer a conversão desse valor aqui para abater esses 762,21. Esse 1 ficou muito feio. Para eu saber quanto eu preciso gerar, eu vou fazer o seguinte. Eu multiplico por 100 e divido por 60. Ou posso só multiplicar por 1,66 por causa dessa relação de 60%. Certo? Então, aí eu vou obter eu vou precisar gerar 1.270 aproximadamente 1.270,6 para que eu possa aproveitar esses 762. Certo? Alguém não entendeu? Vou precisar gerar tudo isso porque eu só aproveito 60% na ponta. Então, para calcular o valor total, eu multiplico esses 8.452 com esses 1.270. O que vai dar cerca de 9.700. Vou considerar esses valores mais o valor inteiro, a nível de exemplo. Aproximadamente 9.700, fazendo essa soma. Certo? Para aí, a gente agora está em quilowatt-hora. Para considerar em quilowatt-pico, a gente pode considerar os 130, que a gente viu na relação mais acima, e vai obter (74 kW-pico a nível de exemplo. Alguma dúvida? Então, considerando 9.700 kWh, utilizando 130 como fator multiplicativo,
a gente precisa de 74 kW para o nosso sistema. Nenhuma dúvida nisso? Não, até agora ninguém. Tá perfeito também, pode continuar. Outro valor que a gente vai levar em consideração, outro critério, é a demanda contratada da unidade consumidora e, consequentemente, a potência do transformador. Cada unidade consumidora, grupo A, possui uma demanda contratada, ou seja, uma demanda de energia que é disponibilizada pela concessionária ao consumidor, certo? Caso o cliente ultrapasse essa demanda, ele vai pagar multa na sua conta de energia. Então, é um valor que a gente deve se atentar. E o máximo de demanda que a gente pode contratar é a potência do nosso transformador. Se a gente tiver uma demanda maior do que a potência do transformador, a gente deve trocar o transformador. Então, o sistema para clientes grupo A, ele está limitado à potência do transformador do local, certo? Provavelmente esse cálculo aqui que a gente fez não vai servir para nada, porque a gente vai estar refém da potência do transformador do local. Então, se eu aqui eu vi que eu preciso de 74 kW, mas eu tiver um transformador menor do que isso aqui não seria útil. Mas, no caso, ele é. Porque aqui a gente pode ver a demanda do local, e a demanda do local é 85. Então, a gente pode, sim, utilizar esse valor de 74 kW. Tá? Mas vamos dar outro exemplo aí. Vamos dizer que a gente viu, fazendo todos esses cálculos, que o cliente precisa de 200 kW. E o transformador dele tem um valor máximo de 150 kW. Então, meu sistema não vai poder ser de 200. Vai poder ser, no máximo, até onde a demanda pode chegar, até a potência do transformador. Então, tem esse fator limitante também, que é a potência do transformador. Aí, digamos que a gente tem a potência do transformador de 150 kW. E a gente quer saber quanto isso vai abater na conta de energia. Então, a gente pode fazer aquela proporção com aquele 130. Multiplicar 150 por 130 e obter o valor em kWh. Que vão ser 19.500 kWh. Aí você pode ver, 19.500 kWh, ele abate tanto consumo na ponta quanto fora a ponta. Ou se for uma conta maior, você pode estar analisando aí para ver quanto é que ele vai considerar na ponta. E caso exceda, pode ver quando é que ele vai ter fora a ponta. Então, mais um critério a se analisar aí é a potência do transformador. E provavelmente é o que vai prevalecer. Nesse exemplo aqui não foi, mas possa ser que em muitos casos é o que vai prevalecer, vai ser a potência transformadora, vai ser a demanda do local. Certo? Descobrimos agora a potência do nosso sistema, e com a potência do nosso sistema e sabendo a potência das placas que a gente quer, a gente pode descobrir quantas placas a gente precisa no local. Beleza. Uma coisa importante para a gente analisar agora é que a gente tem que ter em mente a adequação que a gente vai fazer dessas placas com o inversor que a gente vai utilizar no local. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Aqui é um recorte do datasheet do inversor, e aqui é um recorte do datasheet de uma placa. Aqui tem as potências da placa, 350, 355, 360. O inversor
ele tem de 10 e de 12,5 kW, certo? Em relação à potência do inversor, a potência do sistema, que é o somatório da quantidade de placas, a quantidade de placas vezes a potência de cada placa vai dar o valor do sistema em quilowatt e pico. Então, esse valor do sistema em relação ao valor do inversor tem que ser um valor próximo. Se o sistema tem 9,5, então é interessante que o valor do inversor seja cerca de 15 a 20% acima ou abaixo do valor do nosso sistema, certo? Nunca valores muito distantes. Pode considerar 15, 20%, mas não é bom considerar valores distantes do inversor em relação ao sistema, certo? Deixa eu apagar aqui. Certo, aí porque eu trouxe o datasheet da placa e do inversor, né? Primeiro, falando sobre o inversor. O inversor, ele possui um número de MPPTs. O MPPT é um rastreador de máxima potência. É uma saída do inversor. E ele possui... Uma saída não, uma entrada. E ele possui... É um rastreador de máxima potência, em que ele vai ter algumas strings, e cada string é um conjunto de placas que é atrelada a essa entrada do inversor. Aqui no datasheet, a gente vê que esses dois modelos, eles possuem 2 MPPTs, e cada um possui 2 strings. Portanto, vão ter 4 conjuntos de placas. Cada MPPT vai ter 2 conjuntos, certo? E como é que a gente vê essa adequação? A gente pega a quantidade de placas que a gente dimensionou acima, que a gente calculou, e tem que adequar para esses conjuntos, para essas strings, para esses MPPTs, e a gente deve seguir algumas considerações. São elas o valor de corrente por MPPT e o valor de tensão por MPPT. Sendo que o valor de placas dessa string e dessa devem ser iguais. Ou você pode utilizar apenas um string. Porque se você utilizando um valor, por exemplo, 8 placas aqui e 7 placas aqui, o MPPT vai considerar essas 7 placas e é como se não considerasse essa placa que essa string tem a mais. Então, ela vai se limitar pela string que tem um número menor de placas. A quantidade tem que ser igual, em uma mesma MPPT, a quantidade de placas em um string deve ser igual a outra. Ou você usar um string e a outra você não utilizar, ela ficar com nenhuma placa. Então, ele vai considerar apenas a string que tem placas, certo? Você pode deixar o valor igual de placas em cada string, ou pode botar as placas em um string e a outra deixar com nenhuma placa. Em relação a esse MPPT, cada MPPT é independente. Eu não preciso ter um número parecido, certo? Eu posso ter esse número independente. A quantidade de placas aqui não precisa ser igual a de outro MPPT. Mas, internamente, sim, precisam ser iguais, ou você usa só uma string. Vamos partir agora para um exemplo. Utilizar esse inversor aqui, de 10 kW, e eu dimensionei meu sistema com
30 placas. Dimensionei meu sistema com 30 placas. Aqui deu 10 kW. Eu quero usar minhas placas de 360 watts. Certo? A potência do sistema, no caso, fica aí 30 vezes 360, fica 10,8 kW. O que está dentro da margem que eu posso utilizar um inversor de 10. É um bom valor. Então, eu vou ter aí um sistema de 10,8 kW, considerando as 30 placas, e cada placa 360 watts. Então, sabendo que eu tenho 30 placas, eu tenho que ver a melhor adequação que eu posso ter com essas placas nessas strings. Lembrando que eu tenho 2 MPPT nesse inversor, e cada MPPT tem 2 strings. Então, tá aqui. Como é que a gente pode fazer nesses 30, né? A gente precisa, esses dois valores, como tem que ser iguais, eu tenho que usar um valor, a soma deles dois tem que ser um valor par. E aqui também tem que ser um valor par. Então, pensando aqui, eu posso usar 16 placas nesse MPPT e 14 placas nesse, totalizando vai dar 30, e tudo certo, né? Então, aqui eu boto 8, aqui eu boto 8, aqui eu boto 7, aqui eu boto 7. Agora a gente vai analisar a tensão e a corrente, ver se essa adequação, se esse arranjo que eu montei vai se adequar ao inversor. O que é que a gente faz? Essa string, esse conjunto de placas, vai estar em paralelo com esse, certo? Então, a tensão dele vai ser igual à tensão do de baixo, igualmente aqui. E a corrente vai ser a soma dessa com a soma dessa, certo? A soma dessa corrente com a soma dessa corrente. A corrente, quanto é? A gente pegou aqui o inversor a placa 360 watts. A corrente de operação será de 9,10. Então, aqui eu vou ter 9,10. Aqui eu vou ter 9,10. E a soma dessas duas correntes vai ser 18,1. Entendido? Só que aqui, no datasheet, ele mostra que, por MPPT, eu só posso ter uma corrente de 17. Então, esses 18,2 irão ultrapassar a corrente que eu preciso. Então, já não posso usar esse arranjo. Em relação à tensão, vamos ver agora. Como a tensão daqui é igual aqui, eu posso considerar só um lado. Vou considerar o lado de... Esse aqui, os dois têm 8, né? Então, 8 vezes a tensão de operação da placa. 8 vezes 39,6. 316,8. 316,8. Está horrível. Então, a tensão de operação, a tensão dessa string será 316,8. E aí eu vou ver aqui, né, na faixa, e não tá legal. Esse valor, quer dizer, tá 316, mas tá um pouco abaixo. Ele pode ser melhor. Certo? Tá dentro de 300 a 750, mas pode ser melhor. Em relação à corrente, ele não se adequa. Então, eu tenho que alterar. E se aqui a corrente não deu, aqui vai ser igual. Aqui a corrente vai ser 18,2 da mesma forma, porque a corrente daqui é igual a essa. As placas que a gente está utilizando é a mesma. Em relação à tensão, vai ficar menor ainda. Vai ficar menor de 300 e não vai se adequar. Então, a gente tem que buscar uma nova forma para adequar a esse sistema que a gente quer ao arranjo que o nosso inversor permite. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Aqui vai estar o MPPT, cada MPPT tem duas strings, outro MPPT. A gente tem 15 placas, certo? Uma forma da gente conseguir é utilizar apenas um string, apenas um conjunto de placas de um MPPT, e o outro você deixar zerado. Então, você pode deixar 15 placas aqui, e 15 placas aqui,
e o outro deixar zerado. Por quê? Porque se você usar mais de um string, ele vai ultrapassar o valor da corrente. A não ser que você use placas de uma potência bem mais baixa, que tem corrente baixa, e que a soma delas duas não dê 17. Ou que você use outro inversor de outra marca que possibilite isso. Mas nessa situação, a gente está vendo um melhor enquadramento. Então, eu vi essa possibilidade. Aqui deixar zerado e aqui deixar com 15. Em relação à corrente, a corrente vai ser 9.10, porque a corrente aqui vai ser zero, não vai ter nenhuma placa. E a corrente aqui vai ser 9.10. Aqui também vai ser 9.10, que é igual, também tem 15 placas. E em relação à tensão, eu multiplico 15, que é a quantidade de placas, por 39.6, que é a tensão de operação da placa. 15 vezes 39.6, 594 é a tensão. E 594 está dentro do que um inversor precisa. Então, está aí uma forma de adequação das placas com o inversor. Alguma dúvida? Não, Elias. Certo. Então, aqui a gente viu alguns fatores limitantes para a instalação do nosso sistema, né? A potência máxima do sistema, que em grupo B é de 75 kW, certo? Acima de 75 kW é grupo A. E no grupo A, os fatores limitantes, o fator maior limitante é a potência do transformador, que é relacionada à demanda contratada. Sendo que um valor que tem que se levar, um valor não, um critério que tem que se levar bastante em consideração quando a gente vai dimensionar o sistema, é a área disponível de instalação das placas. Muitos sistemas vão ser limitados pela área de instalação da placa. Você pode precisar de instalar 500 placas, mas se você só tiver área disponível para instalar 200, você vai ter que fazer essa análise a partir de 200. E é aí que entra o SketchUp e a importância disso, porque você vai ter valores mais reais com que você pode utilizar. Você vai ver na realidade quantas placas você vai utilizar para dimensionar o seu sistema. Certo? E agora a gente vai para o SketchUp. Aqui está o site do SketchUp, certo, pessoal? E aqui estão os planos que tem o SketchUp. O SketchUp ele tem o gratuito, o Shop e o Pro, como eu falei. Eu vou abrir aqui o gratuito. Aqui tá as limitações, é bem limitado o plano gratuito, certo? Eu vou mostrar as funcionalidades do gratuito, porém, para analisar o sombreamento, para mostrar outras coisas que eu acho mais interessante, a gente vai utilizar o Pro, tá certo? Então, quem tiver e puder acompanhar, aqui está o nosso SketchUp, né? Há algumas funcionalidades que a gente pode utilizar aqui. Aqui está o lápis, que é o que a gente vai mais usar. Além de desenhar com lápis, a gente pode utilizar algumas formas já, desenhar um retângulo, desenhar círculo, ou algum polígono, certo? A ferramenta de puxar e equidistância, certo? Que a gente vai utilizar bastante. Aqui está a borracha, que é um balde de tinta para você pintar, botar alguma textura. E aqui também tem algumas funções de interseção, de você cortar alguma coisa. Aqui está a de mover, a de rotacionar, a de alterar a escala, a fita métrica para você ver o tamanho de alguma coisa que você quer ver, e algumas outras funcionalidades, certo? E aqui também vão ter algumas funções aqui de materiais, de componentes. Aqui, esse 3D é o 3D Warehouse. A gente pode pesquisar coisas que tem um modelo para a gente inserir na nossa modelagem. Eu inseri uma placa fotovoltaica
futuramente, próximo para vocês irem vendo. Aqui também tem uma ferramenta de cenas, que foi basicamente o que eu fiz aqui no início. A gente pode estar fazendo um videozinho desse, de acordo com as cenas que a gente vai botando, para que a gente possa estar mostrando para o cliente. Então, o próprio SketchUp possibilita isso. Você não precisa estar com outro programa de vídeo para fazer isso. Você faz as cenas e exporta. Exporta bem aqui. Certo? Dando início, né? Como é que a gente vai fazer? A gente pode desenhar aqui um piso. É importante a gente se basear no local fixo quando for desenhar, porque o SketchUp, ele possui eixo aqui X, Y, Z, e você pode se perder um pouco na hora que for fazer a modelagem e desenhar. Então, é bom pegar um ponto fixo. E sempre que for fazer as linhas, ter cuidado para que ela fique retas. Quando ela está reta aqui no eixo X, ela está vermelha. Aqui no Y, ela está, ou no Z, ela está verde. E aqui ela está azul. Então, é importante considerar isso. Para saber o tamanho, a gente pode pegar e puxar com lápis, ou a gente pode digitar o valor abaixo. Ah, teve um problema. Porque o SketchUp eu estou usando ele em polegada. Eu não quero, eu quero em metros. Calma. Ah, não, está em metros. Enfim, eu vou usar aqui mais para explicação. Vou mostrar assim. Depois, quando eu for para o SketchUp Pro, vocês vão ver melhor. Então, aqui só para desenhar o plano, né? Puxei na coordenada. Então, a linha ficou vermelha. Vou puxar para cá. A linha ficou verde, quer dizer que está reto. Então, puxo para cá. Apesar de parecer torto, né? Eu também estou achando torto. Mas se a gente puxar, a gente vê que está reto. E aqui eu fecho. E ele vai formar o meu piso. Agora eu quero desenhar uma estrutura, uma casa aqui. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso desenhar, minha casa for retangular, eu posso pegar esse retângulo, botar no piso, botar o tamanho, certo? Eu posso desenhar. Sempre deixando essas cores aqui, que mostram que está reto. Fecho e pronto. Fechei a base da casa que eu quero. Então, como é que eu vou fazer para essa casa subir, eu ter parede na casa? Eu venho aqui nessa parte de empurrar, puxar. Vou selecionar essa parte da minha casa e vou botar para cima. Boto o tamanho que eu quero, solto. E eu vou ter aí as paredes da minha casa, tudo. Ah, tá muito feio, não estou conseguindo visualizar nada aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e começar a dar cores, a dar texturas ao meu local. Ah, foi nesse daqui de baixo que eu peguei. Estou um pouco perdido aqui porque eu uso mais o outro, o SketchUp Pro. Esse online, ele é bem mais limitado. Em relação à textura, não estou com textura aqui, mas tem essas cores que a gente pode utilizar como exemplo. Por exemplo, aqui eu quero pintar aqui, então é bem intuitivo, é só eu pegar e soltar. Eu quero pintar local, eu pinto, tem um baldezinho de tinta, e eu clico no local. Outra coisa, eu quero inserir alguma coisa aqui no SketchUp Online. Então eu venho aqui, ele vai abrir aqui, o 3D Warehouse. Eu quero uma placa fotovoltaica. Eu vou botar aqui a placa.
ele vai me dar aqui algumas opções. Eu quero essa primeira. Então, eu vou baixar aqui a primeira. Pronto, peguei minha placa. Certo? Então, tá aqui a placa que a gente pode estar usando. Alguma dúvida? Até agora não. Ótimo. Aqui está a nossa placa. Ela tem essa parte aqui estrutural de baixo. Muitas vezes também a gente não precisa utilizar. Então, como é que a gente pode fazer para tirar isso? A gente clica nessa placa, aperta no botão direito e vai em Explode. Pronto. Ele vai separar as partes da placa. Na placa em si e na estrutura de suporte. Eu não quero a estrutura de suporte. Então, eu vou e deleto. E eu fico só com a minha placa. Outra coisa que eu falei na hora do dimensionamento. Nós temos muitas potências de placas disponíveis. Muitos modelos, muitas marcas. E elas vão ter tamanhos diferentes. Então, eu quero adequar essa placa para o tamanho que eu preciso. Adequar a minha situação. Então, eu posso medir aqui. Deixa eu vir aqui, está em polegada, ó. Mas, quando eu tiver no SketchUp Pro, eu vou fazer isso também. E a funcionalidade aí é a mesma. Ele vai... Aqui é 0,99 metros. E aqui é 1,65 metros. Certo? Eu vou abrir meu SketchUp o Pro, porque ele fica melhor de mostrar para vocês. Deixa eu só carregar aí. E eu vou estar mostrando. Sim. Também separei aqui no Drive. Se alguém tiver com o SketchUp aí e estiver me acompanhando e quiser fazendo, eu botei uma pasta com algumas coisas que a gente pode utilizar. Então, vocês podem baixar. Também vai ter a apresentação que eu usei. Vai estar tudo aí. É um pouco parecido, né? Os itens aqui são parecidos, mas aqui possui algumas funcionalidades a mais. Voltando, eu vou criar o piso. Aqui vocês podem ver que está em metros, mais fácil. Eu não preciso só arrastar, eu posso botar o tamanho que eu quero. Eu quero 25 por 25. Então, 25, ponto e vírgula 25, ele vai botar a minha base de 25 por 25 metros. 25 metros quadrados. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar nossa casa. Que nem a gente fez lá. Pegou o lápis. Vai começar aqui. Então, vou botar aqui 5 metros. Para cá, vou botar 7 metros. 5, sempre lembrando de deixar a linha reta. Aqui, quando ela está reta, ela fica verde, ou então vermelha, ou então Y, de acordo com a coordenada. Ou então azul, de acordo com a coordenada que você está usando. Aqui, 5 metros. E aqui eu vou fechar. Pronto, eu tenho uma base da minha casa. Agora, eu vou subir as paredes da minha casa. Eu venho aqui nessa ferramenta, venho no meio, subo, eu quero que ela tenha 3 metros de parede. Então, eu vou botar 3, vou soltar. E aí tá a minha casa. Como é que eu faço porta, janela? Se você está preocupado também em fazer o que é dentro. Em relação à análise de painéis, é interessante que a gente veja a parte externa. O telhado é o mais importante. A arquitetura, eles usam muito para ver
a fachada e tal, e a parte de dentro não é... Pode ser algo que você se interesse, um cômodo específico, certo? Mas a gente considera só a parte externa. Até pela quantidade de detalhes que precisa ter dentro. E assim é uma forma mais prática de você fazer essa modelagem. Mas vou dar um exemplo aqui de como é que a gente pode fazer uma janela. Eu crio uma linha da base até o teto, certo? E eu venho aqui na ferramenta de mover. Deixo em cima da minha linha e ele vai mover. Se eu for para frente, ele vai arrastar todo o sólido. Aí eu tenho que ter o cuidado de deixar o mouse e arrastar ele só lateralmente. Tem que ter esse cuidado. Como é que eu... Aqui ele está movendo minha linha. Só que eu quero copiar só, não quero mover. Eu quero deixar aquela outra e mover essa. Então aperto Ctrl e ele vai deixar aquela e vai mover essa. Eu quero mover para cá. Ó, se eu quiser minha janela com 2 metros, eu escrevo aqui 2, Enter, botei 2 metros. Beleza, agora o que é que eu faço? Eu desenho uma reta horizontal, aqui para aqui, e tenho a base da minha janela, não gostei, eu quero que minha janela fique mais alta. Então eu posso estar deslocando ela para cima ou para baixo. Ela está a 1,15 m do chão. Eu quero que minha janela tenha 1,5 m. Então eu vou deslocar ela 35 centímetros para cima. 0,35. Pronto. Agora a parte de cima da minha janela, cliquei, Ctrl, o tamanho da minha janela. A janela vai ficar alta, viu? Mas é só critério de explicar, então não tem problema. 0,8. Pronto, tá aqui a minha janela. Eu venho aqui com minha borracha e apago essas linhas aqui que eu não vou precisar. Aqui tá minha janela. Agora eu vou fazer... Deixar minha janela parecendo com janela, né? Porque aí não parece só com um desenho na parede. Eu vou separar aqui no meio. Pronto. A janela está dividida. E agora o que é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta de equidistância. E ela vai pegar todo esse plano aqui entre as linhas e considerar uma equidistância nela. Aqui eu quero considerar 0,04 metros. Então, vou botar aí. Aqui eu também vou considerar isso. Botei. E dentro eu também vou fazer uma distância. Considerar 0,03 e 0,03. Tá mais parecida aí com a janela. Se botar uma textura, alguma coisa, vai dar para perceber melhor. Ah, mas outra coisa. Tá tudo uma reta. Eu não quero. Eu quero deixar ela para dentro. Para mostrar mesmo no 3D. Então... Opa. Eu seleciono essa parte que eu quero mover. E venho aqui empurrar, puxar. E empurro minha janela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar 0,1. E essa parte aqui, 0,05. Aqui eu vou fazer igual. Aí tá mais com um jeitinho de janela agora, né? Parecendo mais. Mas aí você pode modelar até utilizando essas ferramentas até ficar do jeito que você quer. Tudo bom? Aqui,
estão as texturas que a gente pode usar, né? Eu vou estar inserindo aqui, como no outro não deu, eu vou estar inserindo para vocês como é que a gente pode fazer. Em relação à madeira, vamos dizer que nossa janela é de madeira, a gente pode estar inserindo aqui as texturas para a nossa janela. Tá feio, mas a importância é mais mostrar como é que faz. Cada um faz do jeito que achar melhor. Essas texturas você também pode alterar, vem aqui em editar, você pode aumentar, e lá vai aumentar. Vou aumentar essa outra aqui que é mais visual. Vou aplicar aqui essa textura aqui e quero editar ela. Então, vou deixar ela maior e lá vai alterar, certo? Então, assim que se aplica as nossas texturas. Deixa eu pegar uma textura aqui para botar na casa. Ó, também tem de vidro. Quero deixar minha janela assim. Eu posso estar inserindo. Pronto, botei persiana na minha janela aí. Queria só pegar uma textura para botar na casa. Pronto, vou botar essa. E uma para botar no piso. Lembrando que eu posso também inserir novas texturas. Certo? Se eu quiser... eu quero botar um gramado, mas eu não gostei do gramado que tem aqui. Então, eu posso estar inserindo uma imagem. O SketchUp faz essa leitura, essa conversão, e já usa o gramado que você quer. Está muito baixo, quero esse gramado mais alto, tá bom assim. Pronto, então apliquei textura. Agora sobre a placa. Eu posso pesquisar a placa no Google normal, placa fotovoltaica SketchUp, baixar, e ele vai abrir um arquivo que eu já baixei. Eu vou abrir aqui o painel, que é o mesmo que eu peguei lá no SketchUp Online. Quando ele abrir aqui, eu vou selecionar, dou Ctrl C, vou lá na minha planta, Ctrl V, botei aqui. Agora eu quero medir, porque a placa que eu estou utilizando, ela tem 2 metros, 1 metro por 2, e essa daqui provavelmente não tem. Então eu vou medir para ter certeza disso. Ela tem 0,99 metros de largura e 1,65 de altura. Não é isso que eu quero. Então eu quero alterar o tamanho da placa. E aqui eu não quero essa base, então eu vou tirar minha base. Desassociar. Delete. Deletei, vou ficar só com isso. Agora eu quero alterar o tamanho. O que é que eu faço? Venho aqui em escala. Vou puxar para cá. Porque eu quero alterar só aqui. Se eu quisesse alterar a largura e a altura, eu puxava aqui. Mas eu quero alterar só a altura. E eu tenho que saber quanto é que eu altero, né? Eu quero botar ela para 2 metros e ela tem 1,65. A relação fica 1,21. Então, eu vou botar 1,21.
ponto e vírgula, 1,21. E agora eu tenho quase certeza que ela está com 2 metros. Vamos ver agora. 2 metros. Pronto, é o que eu quero. A placa está do tamanho que a gente quer, agora a gente vai ajeitar o nosso telhado. Beleza. Sim, pessoal, aqui tem os atalhos para essas ferramentas, certo? Tem aqui, ó, borracha E, pintura B, mover M, rotacionar Q, escala S, empurrar, puxar P, aqui distância F, fita métrica P, certo? Então tem essas. Aí eu uso um Z, panorâmica H, tem esses atalhos. Vamos agora partir para o nosso telhado. O que é que a gente pode fazer? Existem muitos tipos de telhados. Tem telhados com telha metálica, telha de fibrocimento, que é a telha brasileira, com telha romana, que é aquela telha mais tradicional. E aqui eu vou usar esse exemplo, uma telha de fibrocimento. E a forma que a gente faz é o seguinte. Eu venho aqui na equidistância, porque esses telhados de fibrocimento, geralmente, eles têm eu não sei o nome, mas eles têm uma parede assim, ao redor, né? Então, vamos considerar essa parede aqui de 15 centímetros. Certo? A gente vai puxar essa parede lateral, a altura dela vai ser 0,75. Não, mais 1 metro. A paredinha dela vai ser 1 metro. E o telhado, ele vai ficar da seguinte forma. Eu pego esse ponto médio, puxo para cá. Não, tá errado, peraí. Telhado de fibrocimento geralmente é assim, invertido. Mas aí se adequa à realidade de cada um, né? Podem ter vários telhados diferentes. Se você quiser modelar um telhado diferente, é só você modelar e ver com a placa como é que vai ficar. Eu vou fazer dessa forma mais para visualização. Então, você puxa aqui até que chegue do outro lado, aqui da mesma forma. Preenche aqui. Aqui vai ter nosso telhado, para ficar com mais cara de telhado, eu vou incluir uma textura. Que inclusive está no Drive que eu compartilhei com vocês. E tem no 3D Warehouse. Deixa eu abrir. Tem várias texturas de telhado. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Lá para minha casa. Coloquei aqui. E eu vou adicionar uma textura nova. Que vai ser a textura da telha de fibrocimento. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, a parte de materiais, no conta-gotas, vou pegar a telha que eu quero, botar no local que eu quero. Então tá aí, botei a telha de fibrocimento lá na minha casa. Beleza? Agora eu vou inserir a placa ao meu telhado. Uma orientação que tem é que em telhados de fibrocimento ou de metal, as placas sejam instaladas horizontalmente. Alguém falou alguma coisa? É muito bom, é muito bom. Outro muito bom também é o Revit, que a gente teve um mini curso segunda. São muito bons. E deixa bem mais completo do que o AutoCAD, né? Então, voltando ao que eu estava falando, telhados de fibrocimento ou metálico, é indicado que as placas sejam instaladas na horizontal. Telhado romano, como esse aqui, telhado normal, na vertical. Então, aqui a gente vai instalar ele na horizontal. Certo? Para isso, a gente vai
usar a ferramenta de rotacionar. E essa ferramenta é um pouco chata, porque qualquer inclinaçãozinha que você der, quando você for inclinar mais placas, quando você for inserir mais placas, possa ser que ela fique entre um pouco dentro da estrutura da casa, não fique perfeitamente inserida na placa. Aqui eu também posso botar o ângulo de inclinação, certo? Eu quero inclinar aqui 90 graus. Botei 90 graus. Legal. Agora eu quero deixar ela reta. Mais reta. Vou deixar ela assim, com essa parte para cima. Como é que eu faço agora para pegar e botar lá no meu telhado? Eu venho mover. Pego aqui na parte mais estreita dela. Eu vou mover e vou apertar Ctrl para deixar uma lá. Então, movo uma e a outra eu tenho aqui mais. Eu vou pegar mesmo na quina do telhado. Botei a minha placa. Agora eu tenho que adequar a minha placa ao meu telhado. Botar numa posição legal. Então, vou de novo em rotacionar. Primeiro eu tenho que rotacionar aqui. Legal. Agora eu vou rotacionar do outro lado. Beleza. Rotacionei, inseri minha placa. Só que a placa não vai ficar colada aqui, né? Tem que botar ela um pouco mais para dentro. Isso também varia de situação para situação. É interessante que ela fique cerca de 50 centímetros, não é uma distância considerável, mas eu não vou usar uma distância tão grande para caber duas colunas de placa e mostrar aqui. Vou botar 10 centímetros para cá. Não, 10 centímetros é muito pouco. Vou botar mais 10, fica 20 centímetros. E 20 centímetros para cá. É muito pouco. Na realidade, essa distância tem que ser maior. Como que a gente está fazendo um exemplo, um demonstrativo. Então, o Teles falou. Para aumentar o número de placas que a gente vai fazer, venho aqui na ponta da minha placa, Ctrl, encostei, tá aí. Agora eu vou botar para cá. O que a gente vai fazer? A gente pode unir essas duas placas e deixar ela como só uma. Então, aperto nessa, aperto Ctrl. Vocês estão vendo que do lado da seta vai ter um sinalzinho de mais. Então, tudo que eu clicar, ele vai inserir no meu conjunto. Cliquei na placa, o meu conjunto está com as duas. Eu posso soltar o Ctrl que vai continuar. Se eu inserir o telhado vai ficar. E se eu apertar Shift, ele vai tirar o que tem. Ou inserir o que não tem. Certo? Quando eu tenho esses dois selecionados, eu aperto o lado direito. Eu crio um grupo. E essas duas placas vão ser como se fosse um grupo agora. Então, eu posso deslocar elas em grupo. Cliquei em uma. Peguei na parte aqui, na quina. Apertei Ctrl. Aquela ficou, eu boto nessa. Inserir aqui. Só que eu quero botar muitas placas para cá. Muitas não. Nessa situação, eu quero botar só mais um grupo. Então, o que é que eu faço para não ter que ficar repetindo isso direto? Eu boto asterisco, que significa multiplicação, 2. Então, ele vai multiplicar a minha ação por 2. Minha ação o quê? Foi uma cópia. Eu multiplicando por 2, vão ser duas cópias. Eu dando Enter. Então, vai ser criada outra cópia. Certo? Então, tá aí um lado do nosso sistema. E aqui é só
repetir a situação, puxar a placa, adequar e tal. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Beleza. Tá. Eduardo? Até agora. Tranquilo. Agora eu vou inserir uma árvore, que é para ver se eu vou ter sombreamento no meu local. Já separei a árvore aqui. E eu vou inserir a árvore ao meu projeto. E tudo isso que eu fiz aqui, dá para se fazer lá no online, certo? Ctrl+C na árvore. Ctrl+V. Vou botar aqui perto das placas. Inserir minha árvore, mas eu quero aumentar. Então, venho em escala. Não, assim não, vou aumentar. Aqui, que aumenta os dois lados. Vou aumentar 1,25 vezes. Pronto, aumentei minha árvore. Acho que tá legal assim. Para analisar o sombreamento. Vou deixar ela um pouco mais perto. Vou deixar melhor. Pronto. Aqui minha árvore está mais perto. Legal. O que eu faço agora para fazer o sombreamento? Para ver o sombreamento, eu tenho que vir aqui na parte de janela, certo? Janela, informação do modelo, geolocalização, definir localização manual, e aí depende de onde eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo num local que é em Natal, vou utilizar Natal como exemplo, e eu preciso saber a latitude e a longitude de Natal, as coordenadas geográficas de Natal. Então, pego aqui na forma decimal e copio lá na minha geolocalização. Porque dependendo do local, a posição do Sol vai variar. Então, para eu ter uma análise precisa no SketchUp, eu preciso informar esses dados. Adicionei a localização Natal. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho que localizar o norte da minha planta. Você pode estar sabendo o norte da sua residência, indo no Maps, indo no Google Earth, e lá eles vão mostrar para você onde é o norte, certo? E uma informação interessante, é que é interessante que as placas fiquem voltadas para o norte. Elas são aproveitadas da melhor forma se elas são voltadas para o norte. Seria interessante se o norte, nesse caso, fosse para lá. Porque ele ia nascer no leste, ia se pôr no oeste, e durante a maior parte do dia, o meu sistema estará recebendo radiação, estará recebendo a luz do sol. Então, é interessante que o sistema fique voltado para o norte, por uma questão geográfica também. Sim, como é que a gente faz para inserir o norte? Eu venho em janela de novo, preferências, e tenho que habilitar um atalho para a função do norte. Eu digito aqui norte, e aqui está um atalho para a função norte. Eu já adicionei ao meu SketchUp, mas para você adicionar, você aperta, digita N ou aqui, ou qualquer letra que você quer adicionar para o norte, vem no mais, e pronto, você adicionou o norte ao seu SketchUp. Agora, como é que a gente vai inserir o norte? O atalho que eu usei para o norte foi o N, né? Então, eu aperto o N. E ele já insere aqui o item
que é relacionado a essa funcionalidade. Eu quero inserir o norte para o lado ali da a direção que está a árvore. Então, eu vou botar direção na árvore. Só de ruim, só para ver o sombreamento em cima das placas. Não, quer dizer, seria pior de outra forma. Mas vamos analisar assim. Às vezes ele dá uns bug, ó. Ele saiu a textura do local. Isso aí é porque está demorando a carregar. Às vezes dá esses bugs por causa dessa demora para carregar. Agora a gente quer ver o sombreamento, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, parte de sombras, certo? Isso aqui fica aqui escondido, é a bandeja padrão. Aí a gente vem aqui, na parte de sombras. O UTC, que é relacionado ao fuso horário, ao local que você vai fazer, a gente vai considerar -3, porque é relacionado à nossa realidade de Natal. Para deixar a sombra mais escura, vem para cá. Para deixar o claro mais claro, onde não tem sombra, vai para claro. Certo? Então a gente pode fazer essas alterações. Usar sol para fazer sombras. E agora como é que a gente faz, né? Vem aqui e altera. Tá vendo? Tá vendo que o sol tá mostrando, mas a sombra não tá. Isso aí eu demorei para achar. Isso aqui, na verdade, é um botão. Eu não sabia, mas isso aqui é um botão. Para se ativar as sombras, você tem que apertar aqui. E ele vai inserir as sombras. Então, é isso. Você aperta aqui e ele vai mostrar as sombras. Aqui está de meio-dia, né? Ótimo, o sol pegando nas placas, normalmente, nenhum sombreamento. Vamos ver pela manhã como é que fica. Ó, pela manhã legal. As placas está ótimo. Ótimo para as placas. A gente vem anoitecendo, ou anoitecendo não, entardecendo, e vai vendo aqui ao longo do dia como é que fica. Pouco sombreamento para as placas. Mesmo essa árvore estando aí, você vê que não vai afetar quase nada. Vai afetar muito pouco. Então é um bom local. Se tiver placa nesse local pela manhã, não vai ser tão bom. Certo? Porque o sol vai estar mais para cá, pegando aqui de frente. Mas no final da tarde vai compensar um pouco para cá. É um posicionamento bom, mesmo tendo essa árvore aí bem maior do que a casa, uma árvore grande, não vai afetar tanto no nosso sombreamento. Então é assim que a gente analisa o sombreamento. Mostrando como é que faz aquele filminho que eu mostrei o vídeo. Deixa eu ver aqui em cenas, mas ele vai gravar essa cena que eu estou em cima aqui. Deixa eu gravar, que está demorando. Pronto. Agora eu quero gravar uma cena com sombreamento de meio-dia. Aí eu venho para cá, mais. Tá gravando. Gravou. Agora eu quero gravar de manhã. Tá gravando, gravou. Agora para analisar minhas cenas, eu venho aqui. Para mostrar a cena 1. Era para mostrar, né? Tá demorando. Esperar. Ó, minha cena 1. Aí eu aperto aqui 2 vezes. Ele vai para a cena 2. Aperto 2 vezes. Ele vai para a cena 3. E vai sendo como se fosse um vídeo. Se vocês forem observando, é porque tá lento, mas se vocês forem observando, ele vai fazendo essa transição gradual. Como se fosse um vídeo. Aí como é que você faz para baixar esse vídeo, né? Você vem aqui em arquivo, exportar, animação, vídeo.
Ou então você exporta um conjunto de imagens, que é algo que você pode estar usando aí no seu projeto. Alguma dúvida? Se estiver... Nicolas, acho que sim. Acho que sim, não tenho certeza. Tem que ver a posição geográfica, ver se está mais próximo da linha do Equador, ver se está mais próximo dos trópicos, mas acho que sim. Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente pode passar para... Eu quero mostrar a vocês como é que faz o uso do... Você já tem fazer uma telha, né? Como você faz o uso de uma planta baixa no AutoCAD. Então, eu vou apagar essa daqui, vou salvar lá e... Vou salvar e vou começar outra. Essa aqui tá ficando pesada para rodar. Salvei. Deixa eu começar outra aqui. Dentro desses arquivos que eu mandei para vocês, aí vai ter uma planta baixa de uma casa no AutoCAD e a planta baixa de um telhado, certo? Eu vou mostrar como é que a gente pode importar para que possa estar utilizando, para que pegue do AutoCAD e use no SketchUp. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui em arquivo, importar, tem que localizar a planta que está no AutoCAD para o SketchUp. Porém, tem duas condições. Tem duas condições para a gente fazer isso. O arquivo está em DWG e ser de uma versão igual ou menor do que a versão que a gente usa do SketchUp. Eu estou utilizando o SketchUp 2018. Para que esse arquivo DWG caiba, eu posso inserir ele, a planta baixa, dentro do meu SketchUp, ele precisa ser DWG, né? E possuir versão igual ou menor do que a do AutoCAD, né? Igual ou menor que 2018. E o próprio AutoCAD, mesmo ele sendo maior, 2019, 2020, ele pode fazer essa conversão para menor. E foi isso que eu fiz. Eu estava tentando inserir, não estava conseguindo, e vi que era isso. Então, aqui eu fiz a conversão para um menor, é DWG, selecionei, vou importar, beleza. Tá aqui minha planta baixa. Para aproximar ela, oi. Eric perguntou se a inclinação das placas também depende da distância para a linha do Equador, ou não. Eric, tudo vai depender da posição geográfica do local, né? A inclinação deve depender. Eu não sei responder essa pergunta muito bem. Desculpa não saber responder essa pergunta muito bem agora. Mas talvez dependa. Eu não sei responder essa pergunta agora da melhor forma. O que eu atento mesmo é que é favorável na nossa realidade, em Natal, por exemplo, no Nordeste, que as placas sejam voltadas para o norte. Elias? Oi. Tem outra pergunta. Lemuel perguntou: compensaria colocar um sistema de controle de posicionamento das placas? Eu não sei quanto é o valor desse controle de posicionamento.
Depende. Pode ser viável, sim. Até esqueci o nome que se usa para fazer essa rotação, mas dependendo do local, sim. Porque a geração pode ser bastante beneficiada se ao longo do dia todo ela está posicionada de uma forma que facilita. Por exemplo, que nem naquele caso, que no início do dia o Sol ia estar numa posição, favorecia um lado do sistema, no outro ia estar em outro. Se tivesse esse sistema que fizesse a inclinação dessas placas, seria bem legal para a geração. Só que eu não sei qual é o valor disso, né? É uma coisa a se estudar. Mas pode ser bastante, o sistema pode ser bastante beneficiado por isso. Só que requer um estudo para analisar a viabilidade disso. Certo? Varia muito de situação. Se o sombreamento é muito grande, se é uma coisa pequena, mas pode ser bastante viável. Sim, eu fiz a importação da minha placa para o SketchUp. Agora eu vou aproximar ela aqui do ponto zero, certo? Só para ficar melhor de utilizar. Eu vim aqui e movi para cá. Para próxima do ponto zero. E agora eu quero desenhar toda a minha estrutura. Antes, eu vou desenhar um piso aqui. Certo? Como é que eu faço para desenhar, para fazer agora a minha estrutura? Eu tenho aqui toda a minha planta baixa. Então, eu venho aqui no lápis para desenhar as linhas. E vou puxando nas extremidades das paredes. Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar essa parte lateral, porque pode prejudicar. Desenhei aqui a parte externa da minha casa. Para subir, como é que eu faço? Seleciono e subo. Quero botar 3 metros. 3. Beleza. Agora, botei a base da minha casa. Eu quero inserir agora meu telhado. Meu telhado também está em DWG. Então, importo o meu telhado. Beleza? Cadê meu telhado? Tá aqui. Tá até prejudicado o desenho do meu telhado por causa disso de dentro, mas a gente pode mexer mesmo assim. Vamos lá. Para facilitar, a gente vai pegar o retângulo, vir aqui, desenhar aqui, preencher aqui. E a gente precisa desenhar nas linhas de dentro. Eu vou trazer meu telhado para... Opa. Peraí, depois eu tiro. Certo. Eu pego o lápis e vou contornar essas partes de dentro, essas minhas linhas. Esse telhado que a gente vai fazer, esse será com telha tipo telha romana, telha clássica normal. Vou desenhar essas linhas aqui, que vão constituir a arquitetura do meu telhado. Para cá. Para cá. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho nessa linha do meio e vou puxar a minha linha para cima. E eu vou botar a altura do meu telhado. Meu telhado vai ter 2 metros, vai. 2 metros de altura.
Beleza. Como é que a gente faz para fazer essa parte agora? A gente vem com a linha aqui, puxa para cá, e vamos puxar essa parte. Puxar aqui. Aí tá uma coisa horrível, né? Como é que a gente vai fazer agora para ajeitar isso? A gente seleciona essa face e move ela para cá. Pronto. Tá aí o nosso telhado. Agora vamos botar o nosso telhado na casa. Né? Eu vou mover o telhado aqui. Antes disso, é bom a gente criar tudo e criar grupos. A gente terminou o telhado, criar o grupo, e aí ele movimenta como um todo. Agora a gente vai fazer movimentar o telhado para cima, 3 metros a casa, né? Agora, botar o telhado na casa. Pronto, tá um pouco desproporcional, mas ficou aí a ideia de como se fazer os telhados. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu vou mostrar como é que se realiza, só a critério de demonstração mesmo. Por exemplo, quero fazer um pilar. Então, como é que a gente faz o pilar? De forma de círculo. Vou desenhar aqui só alguns círculos por demonstrativo. Desenhei aí o meu círculo que representa o pilar e eu vou criar um componente. Calma, peraí. Acho que eu preciso criar. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa para criar o componente. Para dar um exemplo, deixa eu ver, deixa eu alterar aqui. Criar componente. Pronto, eu fiz essa base, como se fosse a base de um pilar. Eu sei que está muito feio, mas mais para demonstrativo. Eu criei esse pilar como componente. Agora eu vou copiar ele em outros locais. Vou aqui em mover. Deixa assim. Clico aqui, Ctrl, e vou mover diferente. Quando eu aperto Ctrl, fica. E outros. Infelizmente não está saindo como eu queria que saísse. Mas quando a gente cria um componente e movimenta um, por exemplo, eu faço um círculo e crio esse componente para fazer em todos os pilares. Quando eu levanto esse e boto um tamanho, os outros devem seguir esse padrão. Mas eu estou esquecendo alguma coisa que está fazendo com que agora não esteja dando certo. Mas, enfim, a ideia é essa, que você não precisa fazer esse trabalho repetitivo, para que
quando você tem um componente, esse componente você utiliza várias formas, você possa, por exemplo, aqui puxar e ficar todos de a mesma altura, porque o pilar ao longo da casa vão ficar todas na mesma altura, certo? Com o telhado pronto, a gente pode estar inserindo aí as placas dele. Mas antes disso, vamos só botar algumas texturas aqui na casa. Aqui. Telhado. Telha romana normal. Como é só um grupo, eu posso soltar, botar a textura aqui que ele vai pegar no grupo todo. Estou achando essas telhas muito pequenas. Quero maior. Ficou grande demais. 0 ponto. Pronto, achei melhor assim. Aí eu posso estar alterando aí isso. Vou botar grama. E de acordo com o que a gente quiser, a gente pode ir alterando a nossa planta. Nossa planta não, nossa modelagem. Isso tá legal. Eita. Vou apagar essa parte de baixo que eu usei como base. E aí vai estar o nosso telhado. E para inserir as placas, é basicamente da mesma forma. Dá o Ctrl+C, Ctrl+V. Insere as placas no nosso telhado. Deixa eu adicionar ele aqui. Vou rotacionar um pouco para que ele não fique entrando dentro do telhado, porque a inclinação do telhado está maior do que a da placa. Eu vou desassociar para tirar essa estrutura de dentro. Rotacionar um pouco para a inclinação ficar maior do que a da placa. E dá para trabalhar legal. Maior do que a do telhado, quer dizer. E agora eu posso inserir no telhado. Agora eu vou rotacionar para que ela se adeque à inclinação do telhado. Pronto. Vou mover para cima para ela não ficar encostada aqui. Para mover para cima, acho que é melhor eu mover ela reta para cima e depois para frente.
Pronto, legal. E aí, como a gente fez lá no outro caso, a gente pode estar emendando várias placas. Poxa, eu peguei no telhado em vez de botar na placa. Tem que ter cuidado na hora de copiar, porque tem vezes que fica aqui. O certo é pegar aqui na extremidade. Então é bom aproximar para ter certeza que você está pegando o lugar certo. Botei aqui, vezes 5, Enter. Adicionei, multipliquei minha ação por 5 e ele inseriu 5 placas. Certo? Alguma dúvida? Quer apagar a linha, mas como... Opa. Aqui agora não, Elias. Certo. Aqui, no caso, quando eu fui tentar apagar essa linha, apagou o telhado completo, porque eu uni todo o telhado e fiz como ele se fosse só um grupo. Então, quando eu apago isso, apaga o grupo completo. Para eu apagar essa linha, eu teria que desassociar, apagar a linha e criar o grupo novamente. E aqui é interessante que quando a gente faz esse conjunto de placas, a gente cria um grupo desse conjunto de placas. Seleciono uma, Ctrl, eu vou adicionando para que eu possa criar o grupo. O grupo tenha todas as placas. Certo? Vou fazer o sombreamento aqui novamente, para a gente ver como é que fica. Deixa eu só afastar um pouco para cá, porque aqui ficou muito na ponta. Beleza. Vou botar a árvore. Deslocar. Quando eu boto a árvore, já começa a bugar. Já sai até as texturas. Vou botar aqui. E vamos ver o sombreamento novamente. Como eu já inseri a de norte, não precisa inserir o norte, mas a gente está em outro projeto, eu abri outra aba, a gente precisa inserir de novo a latitude e a longitude do local que eu estou fazendo a análise. Janela, de novo, janela, informação do modelo, geolocalização, definir localização manual. E você vai pesquisar a latitude e longitude do local que você está fazendo a análise. Inserido. Eu vou determinar meu norte. Vou botar meu norte naquela direção. E agora eu vou fazer a análise das sombras. Vou deixar aqui bem escuro para quando tiver sombra e bem claro para quando não tiver sombra. Esqueci de falar. A gente pode ajustar pelos meses do ano também. Não em relação ao dia. Mas também não em relação ao dia, os horários do dia, mas também em relação aos meses do ano. Certo? Aqui a sombra não está habilitada. Para habilitar, eu aperto aqui. E agora ela está habilitada a sombra. Legal?
Aí, eu vejo, de manhã eu tenho um sombreamento por causa da árvore. E de tarde por causa do telhado. Então, esse local aí é péssimo. O que é que eu posso fazer? O melhor local é esse aqui, que é de frente para o norte. Como eu falei, de frente para o norte, ele não vai ter sombreamento nenhuma hora do dia. Você vê que de noite vai estar aqui, de manhã vai estar aqui. O sol vai nascer aqui no leste. Então, vai fazer esse movimento e esse local vai ser beneficiado. Deixa eu variar aqui os meses do ano para ver como é que fica. Ó, aqui é um pouco mais para cá, nessa direção. De qualquer forma, aqui vai ser um local legal. E aqui vai estar mais para cá. Então tá aí o nosso sombreamento. Imagem legal. Nenhuma dúvida. Pessoal, acho que o que eu fizer agora vai ficar repetitivo, certo? É tudo nessa pegada, assim como é que se insere as placas, assim como se insere textura, faz sombreamento, vê o local de instalação. Espero ter mostrado, assim, de forma clara, os benefícios que o Revit pode trazer com o seu uso. O Revit não, o SketchUp. E espero que vocês tenham entendido o dimensionamento que eu apresentei. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, obrigado pelo convite, espero ter ajudado. E boa noite, pessoal.